Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo da série Desenhando. Este é o nosso vídeo número 6 e dessa vez a gente vai conversar sobre os fundamentos básicos para o desenho de cenários. E para a gente poder falar sobre isso, a gente vai ter que abordar um assunto que é um terror das pessoas que desenham, né? Assim como o desenho de mãos, né? Que sempre tem aquela pessoa que ela vai lá e ela desenha as mãozinhas no bolso, ou faz, né? Convenientemente tem uma nuvenzinha passando na frente da mão, ou vai lá e de repente esconde o pé, né? Atrás de uma pedra. Assim como tem essa gente, tem gente que não faz o quê? Não faz cenário, não faz fundo porque tem medo ou preguiça, né, de fazer perspectiva. Então, é intrínseco para a criação de cenário que a gente tenha que falar um pouquinho sobre perspectiva. O que é perspectiva? Quais são os conceitos e quais são os elementos básicos que a gente tem que observar para conseguir fazer um desenho que tenha perspectiva, que ele tenha essencialmente profundidade. Então, é mais ou menos como a língua portuguesa, que tem sua gramática, né? O desenho também tem todos os seus elementos e conforme a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo coisas novas, né? A gente adquire novos itens que a gente pode utilizar na nossa jornada. E a perspectiva tem diversos elementos que são extremamente importantes e a qual a gente não pode deixar nenhum de lado, na verdade, né? Então a gente tem que entender eh, de uma forma bem ampla como empregar e empregar bem e fugir dos erros mais comuns que a galera comete ao fazer desenho com cenário. Quando eu estou falando sobre perspectiva, intrinsecamente estou falando sobre profundidade também. E aí as diversas formas que a gente vai encontrar de conseguir representar a profundidade, né, dentro do nosso desenho. E um dos grandes erros que muito artista iniciante comete, quando ele não tem muita noção de como aplicar a perspectiva, é falta dessa visão artística de como observar de fato os objetos. Porque muito antes de a gente conseguir representar os objetos, é importante que a gente primeiro consiga observar os detalhamentos deles e completamente tirar essa parte detalhada e ficar somente com a parte mais básica de cada um dos elementos que a gente quer representar. Então a gente tem que ser capaz de enxergar todas as coisas à nossa volta como artistas de verdade enxergam, né? Então a gente tem que voltar para os elementos mais básicos possíveis, né? A gente tem que observar, por exemplo, esses objetos que eles nem têm um cenário na volta, mas a gente claramente consegue notar a profundidade dos elementos. A gente consegue olhar para os três elementos que a gente está visualizando, a gente consegue saber qual está mais na frente, qual está mais para trás, né? Qual elemento, né, ele se projeta mais para frente. Então, isso através dessa malha. A malha de volume, ela também é uma forma de representar a profundidade. De outra forma, que a gente também pode observar, né, é o mundo à nossa volta, né, analisando ele através de formas muito básicas, né, as formas geométricas. A gente olha para os objetos, né, por exemplo, a gente olha para um cenário e a gente tem que ser capaz de ignorar as janelas, ignorar completamente os detalhes e enxergar essas formas geométricas, que são as formas que a gente realmente vai utilizar para poder construir os nossos desenhos, né? Então, esse é o tipo de forma que a gente vai poder gravar na nossa cabeça e depois reutilizar elas de forma que a gente vai rearranjar esses elementos para criar uma coisa única, né? Para trabalhar com isso, para trazer para dentro do nosso desenho, para a arte que a gente estiver utilizando. E muito disso, na verdade, vai começar pela a forma que a gente prega as formas básicas, né? Não existe coisa mais básica do que de fato as formas básicas, né? Então a gente vai começar com o círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo. Essas são as formas iniciais que a gente vai começar, né, a pensar os nossos trabalhos, a gente vai começar a analisar as formas através disso, né? E as formas básicas, elas são bidimensionais. Muito embora a gente queira sempre representar o que é tridimensional, a gente começa por uma ideia completamente bidimensional. E as formas, a evolução disso, né, o tridimensional disso seriam de fato
fato as formas geométricas, né, que são representações tridimensionais das formas básicas, né? Então, os nossos desenhos, quando com profundidade, a gente vai utilizar as formas geométricas para poder, né, de forma que a gente vai unir esses elementos, né, rearranjar eles, para que a gente possa trazer essa dimensão da profundidade para cada um dos nossos desenhos, né? Lembrando sempre que a gente vai dar a ilusão de profundidade, né? A gente nunca, da mesma forma que quando a gente vai no cinema ver um filme em 3D, a gente coloca o óculos e tem aquela ilusão de profundidade no desenho, né? Na pintura é sempre a mesma coisa. A gente não vai conseguir de fato capturar a profundidade, a gente vai emular a ideia de profundidade trazendo ela para dentro do nosso desenho, né? E a gente pode analisar isso muito bem através das formas geométricas pintadinhas ali, né? Porque como é que a gente consegue enxergar essa volumetria toda, né? Além, claro, do que a gente consegue observar da profundidade que é aplicada, né, nos objetos, também a gente tem ali sendo empregadas a luz e sombra nesses elementos, né? Então, é muito mais fácil a gente conseguir identificar a profundidade quando a gente tem esses elementos de luz e sombra, ou de repente cor, que também servem de grão de auxílio para o nosso trabalho. Mas é super importante a gente conseguir diferenciar e entender exatamente o que é 2D do 3D, né? Então essas primeiras imagens que a gente está vendo aí, tanto a casinha quanto o carro, por mais que eles sejam bem detalhados, que eles sejam bonitinhos e tal, eles não têm profundidade de fato, né? O carro principalmente ele dá uma enganadinha assim, mas ele não tem uma profundidade. Na realidade, ele é completamente 2D. E a casinha, aquela que a gente fazia quando era criança, né, que todo mundo fez quando era menor, essa casinha ela também é bidimensional, né? Ela é completamente achatada ali. Ela só tem basicamente largura e altura sendo empregadas nela, né? Então, ela é como se fosse uma folha de papel. Agora, a tridimensionalidade é isso, né? Muito embora que a gente tenha imagens que elas são de fato um 3D, né? Um render 3D, mas ele tem uma profundidade sendo aplicada em cima desse trabalho, né? Por exemplo, nas imagens de cima, a gente enxerga tudo como se fosse um plano. A gente não enxerga a parte de cima, a parte baixa, a janela. A gente enxerga tudo como se fosse uma coisa só. A gente enxerga todas as coisas ao mesmo tempo. Já na imagem de baixo, por exemplo, a gente enxerga o teto do carro, mas não enxerga a base do carro, né? A gente enxerga o telhado, mas a gente não enxerga completamente a parte inferior do telhado, né? Então, tem isso, essa é uma grande diferença do que é bidimensional e o que é tridimensional. E a gente consegue notar isso muito mais dentro do estilo cartoon, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Peppa, né? A Peppa é um exemplo bem eh, claro do que seria um elemento bidimensional, que ela é basicamente aquela mesma casinha plana que é a casinha que a gente fazia quando era, né, quando era bem criança, né? E a partir daí a gente tem outros exemplos que eles são completamente planificados, né? Muito embora a gente possa ter eventualmente um elemento que está um pouquinho mais na frente do outro, eles são majoritariamente planificados. Todos eles têm, a gente não enxerga a parte inferior, a parte superior, não enxerga a lateral dos objetos de fato, né? É tudo realmente como se fosse uma grande folha de papel, mais ou menos como se a gente pegasse uma caixa de papelão, né? E a gente abrisse ela completamente, né? Cortasse as laterais e colocasse ela disposta no chão completamente aberta de cabo a rabo, né? Então ela é basicamente isso que é um plano completamente bidimensional, né? Que é uma coisa que acontece muito em jogos, né? Jogos, né? Aqueles side-scroll, eles são basicamente bidimensionais. Eventualmente, é claro que algum vai ter um cenário ao fundo tridimensional, mas eles são, né, os personagens são bidimensionais, né, o cenário geralmente é bidimensional, né. Já a última imagem ali que a gente tem essa casa, né, esse apartamento, né, um pouco mais complexo, ele mesmo assim também é bidimensional, porque a gente não enxerga, por exemplo, o topo das mesas, a gente não enxerga o topo das cadeiras, né, é tudo super planinho, né, as janelas também, né, é tudo completamente plano, né? Então, não é uma coisa que a gente iria conseguir visualizar dentro da perspectiva, né? Dentro da realidade, né? Ou que a gente gostaria de estar representando dentro do nosso trabalho. Mas a gente consegue representar muito bem a ideia de profundidade, né? De perspectiva através de volumetria. E representar volumetria não é muito difícil, né? A gente pode, por exemplo, pegar essa padronagem aqui de linhas horizontais, né? Quando a gente faz as linhas, né, viradas para cima,
elas criam uma volumetria superior, né? Tem uma ideia desse calombinho, como se fosse uma colina. Agora, quando ela está virada para baixo, né, a gente já cria a ideia de que é um buraco, né? Então, com pouquíssimo, a gente já consegue criar a ideia de profundidade dentro dos elementos, né? É claro que quando a gente pega objetos mais complexos, né, como o que a gente está vendo agora a seguir, eles têm uma malha realmente de volume muito mais complexa, né? Que também é importante a gente estudar, é importante a gente conseguir entender, até mesmo porque a gente vai aplicar eventualmente luz e sombra, a gente vai aplicar cor, né? Então é importante a gente conseguir saber exatamente como é que esses elementos vão se portar dentro desse volume mais arredondado, né? Isso também é aplicado para o rosto, né? Então a volumetria ela nos ajuda muito também a entender a profundidade que é aplicada a esses personagens, né? E aí a gente vai encontrar muito do que é essa malha, geralmente, em visuais de jogos, né? Aquela visual de que eu tenho certeza que você já deve ter visto, né? Tipo de vídeo de produção de jogos, né? Que tem aqueles personagens low poly, né? Que eles ainda não foram renderizados, e é basicamente a mesma coisa. É a ideia de que a gente está fazendo uma malha de pequenos polígonos em cima do nosso desenho e que cada polígono, né, vai representar uma face, né? E através desses milhões de polígonos a gente consegue representar qualquer forma, né? Então isso também é super importante para a gente porque vai nos ajudar a trabalhar realmente com a volumetria. Agora, quando a gente observa, por exemplo, essa árvore, a gente consegue visualizar não só a malha da volumetria, também como a ideia de ângulo, né? Então a gente vê como a parte inferior dela, né? A gente está mais ou menos nessa altura aqui, né? Inferior, né? Então nessa altura as linhas elas são basicamente retas, né? Abaixo da altura do nosso rosto, a gente está visualizando os elementos como se a gente estivesse em cima deles. Então as linhas são viradas para baixo. Agora acima da nossa cabeça, né? A gente está visualizando a base desses elementos, né? Então a gente está fazendo a parte de baixo deles, né? E as linhas são viradas para cima, né? E lá no topo, a linha ela é basicamente quase completamente arredondada, ela é quase um círculo completo porque ele está muito acima da nossa cabeça. Então a gente está unindo não só a volumetria aqui, também com a ideia basicamente de perspectiva, né? Então a gente vai trabalhar em seguida a ideia muito formal de perspectiva através das linhas, e aí a gente vai conseguir unir esses dois elementos para criar, né, de fato, a profundidade que a gente queria dar para o nosso trabalho. Mas então, o que que é a perspectiva, né? Então, a definição é retirada diretamente do Aurélio, né? Não literalmente Aurélio, mas a versão online dele. E a perspectiva, apesar das palavras bonitas ali, se a gente for colocar em forma muito simples, a perspectiva ela visa representar, né, e trazer a ilusão de profundidade para uma arte que ela é feita em duas dimensões. Então, todo desenho feito no papel, ele é feito em duas dimensões, ele tem largura e altura. Todo desenho feito, ou desenho ou pintura feito no computador, ele também tem duas dimensões. Está sempre representando coisas em duas dimensões, né? Não é uma escultura que ela é tridimensional. Então ele é um desenho, uma pintura, ele é feito em duas dimensões porque ele tem largura e altura. A profundidade, que é a nossa terceira dimensão, ela é representada através da perspectiva, certo? Então as regras de perspectiva é que vão nos trazer essa ideia correta de profundidade, né? Vai trazer essas regrinhas de forma que a gente consiga representar a profundidade da forma certa, né? Porque a gente pode representar a profundidade de formas erradas, né? A gente pode é, se embaralhar com os ângulos ali, né? Se atrapalhar um pouquinho na forma de representar os objetos, e aí a profundidade não vai ficar correta, ela vai ficar meio estranha. E aí, exatamente isso que acontecia antigamente, antes da perspectiva ser, de certa forma, redescoberta, né? A gente tinha representações de profundidade meio que feitas dessa forma, assim, né? Isso lá na Idade Média, a gente tinha representações feitas em pinturas que não utilizavam as regras de perspectiva, né? Era uma ideia geral de profundidade, né? Sem exatamente regras, mais ou menos o artista ele fazendo de olho, né? E tentando fazer a representação o melhor que ele podia, né? Não tem como fazer nenhuma avaliação sobre a estética
do trabalho, nem nada, porque isso não tá em jogo, é puramente uma ideia de profundidade, né, sem a utilização das regras de perspectiva. Aí a gente tem esses probleminhas assim de tamanho, de profundidade, de ângulo nos elementos, né, como a gente consegue observar também nessas outras pinturas, né? Os ângulos eles ficam meio embaraçados, fica tudo meio estranho assim. E por mais que a gente possa até não entender como é que faz da maneira correta, a gente consegue entender que existe alguma coisinha que está estranha, alguma coisa que não está perfeitamente correta, né? E isso é uma constante na arte, né? As pessoas não precisam necessariamente saber fazer arte para criticar a arte, né? Então, quando a gente vive no mundo real, a gente tem uma noção de escala das coisas, a gente está acostumado a ver as coisas de um certo ângulo, um certo tamanho. Sempre que alguma coisa foge desse padrão, a gente acha meio estranho. E aí quem redescobriu, né? Redescobriu porque a gente sempre esquece, como seres humanos, a gente sempre esquece dos conhecimentos. Então, quem redescobriu as regras da perspectiva para poder aplicar na arte foi o tal do Filippo Brunelleschi. Eu espero estar falando o nome dele da forma correta. Bom, esse foi o Brunelleschi. Ele fez um experimento, sei lá que ano, não é na verdade muito relevante qual ano ele fez isso, mas ele fez um experimento na qual ele fez uma arte, fez um buraquinho ali no meio, colocou um espelho, aí ele ficava colocando e tirando para ver se o ângulo que ele fez a ilustração, né, através dessas regras estava correto, se a representação estava correta. E aí a arte que ele acabou fazendo aqui, a gente tem uma representação do que é a arte que ele fez, utilizando os elementos e as regras da perspectiva para poder efetuar esse trabalho, né? E aí, a partir deste ponto, né, a partir dessa redescoberta do Brunelleschi, essas regras de profundidade através da perspectiva começaram a ser utilizadas, né, e têm sido utilizadas de lá para cá quase sempre. Não dá para dizer que é sempre, porque é quase sempre. Porque mesmo hoje em dia a gente ainda tem trabalhos que não vão seguir as linhas, a ideia de profundidade aplicada da forma correta da perspectiva. Como a gente tem um exemplo aqui, em que as linhas elas estão meio estranhas, a profundidade está meio estranha, a escala dos personagens está meio estranha, o prédio lá no fundo não está muito da maneira correta. A gente vai começar a entender primeiro mais uma parte teórica sobre quais são os elementos que formam a perspectiva, né, para que a gente possa utilizar eles, nomear eles, e aí depois a gente vai entrar de fato na parte prática dessa sessão. Vamos lá, vamos pular para as partes fundamentais do nosso trabalho, e aí a primeira delas é a linha do horizonte, né? A linha do horizonte, ela determina a altura da linha do horizonte com relação ao quadro que a gente está visualizando, ela determina a altura na qual a gente está observando certa cena, certo elemento, certo objeto, né? Então, a linha do horizonte é aquele ponto, quando a gente está lá na beira da praia, é aquele ponto onde o céu encontra a terra, ou no caso, aí o mar, né? A gente poderia usar o deserto, seria a mesma coisa, né? Então, eh, eu decidi usar uma fotografia de um local limpo, que nem esse, assim, sem nada, para que a gente pudesse ver com clareza isso, né? A linha do horizonte, ela está sempre presente. O que acontece é que algumas vezes essa linha do horizonte, ela está obscurecida porque tem muitos elementos na frente dela, né? Mesmo numa cidade grande, por exemplo, a linha do horizonte, ela está presente. A diferença é que a gente vai ter prédio na frente, vai ter pessoas e diversas coisas, né? Nesse caso aqui a gente não tem nada, né? É só o mar. E aí, vocês podem ver que eu coloquei ali uma câmerazinha, né, uma câmera antiga e um olhinho do lado, porque essas são as duas representações mais normais da gente visualizar quando a pessoa está querendo dizer que é através deste ângulo que o observador, né, aquele sujeito oculto, está visualizando a cena. Então, essencialmente, o que eu estou mostrando ali ó, é que tanto o olhinho quanto a câmera, eles estão observando a cena através dessa altura aqui, através da altura que está representada pela linha do horizonte. O nosso olho, ou o olho do observador, ele fica, o centro dele é exatamente o centro da linha do horizonte, porque nós somos os observadores. Eu gosto muito de utilizar a câmera porque na minha imaginação, a gente, quando está criando um desenho, criando uma cena, nós somos como diretores de cinema, né? Estamos segurando a câmerazinha ali e através da lente dessa câmera que a gente está observando o mundo. E aí, a linha do horizonte, ela representa o que seria mais ou menos o centro da câmera, né? A altura dessa câmera com relação eh, ao resto das coisas. E aí, no caso dessa imagem aqui, a gente tem uma altura
quase ao centro da imagem, né? A gente consegue visualizar aqui, né, a gente consegue ver o mar, ver até a areia aqui, então a gente está acima, né? A gente não está ao nível da areia, não estamos com a cabeça grudada na areia, por exemplo, né? A gente está, poderíamos dizer que a gente estaria de pé olhando para o mar. E aí, no outro caso, a gente tem já é, a linha do horizonte bem no alto da cena, né, indicando que a gente está vendo as coisas por cima. Consequentemente, a gente também está vendo ali o topo dos objetos. No caso, os objetos são os prédios. É claro que alguma coisa poderia existir acima da linha do horizonte, claro. Obviamente que poderia existir um milhão de coisas em cima da linha do horizonte, tá? É simplesmente uma representação vista de cima, né? E aqui, em contrapartida, a gente tem uma representação vista de baixo, né? Mais ao nível do chão, como se a gente estivesse deitado ao chão, né? Observando os objetos. E a partir disso, a gente tem essa diferença de ângulo dentro do desenho. E é bem importante tomar cuidado com isso. Na verdade, é entender que dá para fazer esse tipo de representação, dá para mudar a altura da linha do horizonte, porque quando a gente for criar um desenho, uma cena, o mais comum é que as pessoas coloquem a linha do horizonte meio que no centro, não se dando conta que dá para mudar bastante drasticamente o ângulo e o feeling de uma cena só mudando a altura da linha do horizonte, a altura a qual o observador está olhando a cena. Tá? E aí depois disso, ainda a gente tem um outro elemento muito importante que é o ponto de fuga. Tá? Então, nessa cena aqui a gente também consegue observar a linha do horizonte, né? Então é uma cena relativamente limpa também, que a gente consegue observar a linha do horizonte. E aí, se a gente observar, vamos olhar para as linhas do lado da estrada, né? Elas parecem que elas convergem para um ponto lá no centro, lá no final dessa rua. E aí, isso a gente chama de ponto de fuga ou ponto de convergência ou vanishing point em inglês, tá? É o ponto onde todas as linhas se encontram. É claro que se a gente for observar de verdade, realmente, as linhas elas não se encontram. A rua, a gente entende que a rua ela é paralela, né? Ela é sempre paralela. Só que dentro da ideia da perspectiva da profundidade, ela sempre vai criar essa ideia, né, de um A ou um Vzinho, assim, porque os elementos eles estão se encontrando em determinado ponto, né? Lá no fundo, né, eles estariam se encontrando. Mas isso é simplesmente uma ilusão da perspectiva, tá? Eles não realmente vão se encontrar lá. E isso vai servir tanto para uma rua quanto para qualquer representação de qualquer outro objeto. Então ele sempre vai criar essa ideia de afunilamento, né? A mesma coisa aqui, a gente tem um paralelepípedo. Ele também seria paralelo a essas linhas aqui, mas por causa da representação que a gente está tendo, né, tipo do ângulo que a gente está observando ele, ele tem essa aparência de afunilamento. É claro que ele não é que nem a rua, que as linhas lá no fundo se encontram, elas param aqui, né, mas é simplesmente uma escolha, né? A gente poderia fazer ele se estendendo até o infinito e elas estariam se encontrando da mesma forma que a gente está visualizando ali na rua, tá? E aí a gente tem alguns exemplos aqui de, de pontos de fuga, certo? E aí é também para demonstrar que a gente pode ter um, dois e três pontos de fuga. Tá? Então eu gosto sempre de dizer que na verdade a gente tem, para cada cena que a gente escolhe representar, a gente tem dois ou três pontos de fuga principais, e aí depois a gente tem pontos de fuga auxiliares para determinados objetos. Primeira ilustração, essa aqui ela tem somente um ponto de fuga, um PF, ela tem um pontinho de fuga. E aí, o que que vocês vão observar quando as coisas têm um ponto de fuga, né? A gente geralmente tem essa ideia do V, das linhas que convergem para um único ponto, tá? Então, ela é caracterizada pelo seguinte, né? Um ponto de fuga, a gente vai ter linhas horizontais, que são essas linhas aqui. A gente vai ter linhas verticais, que seriam, por exemplo, a altura desse objeto aqui, né, ou qualquer outra coisa, né, que seriam as linhas para cima, seriam verticais, e a gente vai ter as linhas do ponto de fuga, certo? Isso aqui para um PF, um PF. Desculpa a minha letra, mas é para um ponto de fuga, certo? E a gente pode imaginar que ele é caracterizado pelo seguinte, ó.
e ele tem isso aqui, são linhas verticais e horizontais, certo? Existe um ângulo de 90 graus entre as duas, e depois a gente vai ter a profundidade trabalhando aqui também, tá bom? E aí, nesse aqui, em contrapartida, que a gente já está vendo que tem uma diferença, né? Ele tem uma quina sendo demonstrada para a gente aqui, né? É diferente daquele primeiro que a gente estava vendo. Nesse caso aqui a gente tem uma quina. Ó, ele já não é um 90 graus aqui. Não sei quantos graus tem aqui, eu não sou matemático, mas aqui a gente tem uma quina, então já dá para notar que é um pouquinho diferente. E aí a gente vê que ao invés de a gente ter um V, né, que a gente tinha aqui, o Vzinho, né, nesse caso aqui a gente tem para dois pontos diferentes. Ó. Então, como a gente tem dois pontos de fuga, agora a gente tem linhas verticais e aí depois a gente tem PF mais PF. É como se um dos pontos de fuga fosse lá e cortasse as linhas horizontais. É claro que a linha do horizonte ainda existe, tá? Mas ela é a única linha horizontal que a gente vai utilizar a priori no desenho. É claro que existem outros pormenores, mas a priori vai ter somente este ponto ali para ser representado, tá bom? E aí, o dois pontos de fuga ele já não tem esse ângulo de 90 graus, certo? A gente vai continuar tendo linhas verticais, mas o que a gente vai ter é isso aqui, ó. É essa ideia de quina dentro do nosso trabalho, né? A gente vai ter o que seria, sei lá, lateral, por exemplo, e a gente vai ter um ponto meio que um ponto central que vai ficar mais próximo de nós. Então a gente vai ter essa ideiazinha de quina realmente funcionando para dois pontos de fuga. E depois a gente vai ter a ideia de três pontos de fuga, na qual a gente corta a linha vertical e é tudo PF mais PF mais PF. Aí o que vai acontecer é o seguinte, é que a gente vai ter muito parecido com o que a gente tinha para dois pontos de fuga. A gente vai ter a ideia das laterais, por exemplo, só que a diferença é de que aqui a gente tinha ainda linhas verticais, deixando tudo meio paralelo, essas três linhas aqui elas ficariam paralelas. Agora essas três linhas elas também são ordenadas por um ponto de fuga. Ó, então a gente teria um ponto de fuga para este ponto aqui, por exemplo, ó. Então aqui seria 1. A gente teria um para este ponto aqui, que seria o 2. E a gente tem um para este ponto aqui acima, que seria o 3. Então são três pontos de fuga, tudo representado através desses três pontos. Nada vai se salvar desses três pontos. Não tem como existir nada fora esse que a gente está representando ali na verdade. Agora sim, começando com a parte prática do desenho, né, de realmente colocar a mão na massa, já que a gente já passou por todos os elementos fundamentais, básicos, para a gente fazer esse desenho com um pontinho de fuga. Então a gente começa aqui com uma coisa que talvez a gente já tenha, vocês já tenham visto na internet, ou sei lá, o trabalho de outro artista, né, representando, né, que é um grid de perspectiva, né, e a gente está conseguindo ver ali a linha do horizonte, né, e aquele ponto bem no centro que é o ponto de fuga, o ponto para onde todas as linhas vão convergir para o nosso desenho, as linhas de profundidade, no caso, né. Lembrando que com o ponto de fuga a gente vai ter linhas horizontais, linhas verticais e a gente vai ter a linha de profundidade. E somente a partir dessas três linhas, né, desses três ângulos diferentes, é que a gente vai poder representar o nosso desenho. Nada vai poder fugir desses ângulos que a gente está representando por aqui. Então, para a gente começar, a forma mais básica é começar através de alguma forma geométrica, né? No caso da perspectiva dessa forma, é melhor a gente começar por um cubo ou por um retângulo, né? E é isso a gente pode eventualmente começar a evoluir e pegar formas mais complexas e tal, né? Pegar ângulos um pouquinho mais diferentes, mas a gente começar através de uma forma geométrica como retângulo é realmente a maneira mais fácil, porque ele tem quinas, é mais fácil a gente conseguir enxergar ele como se ele tivesse a gente estivesse vendo ele meio transparente, né, meio raio-x. Então eu começo com ele, né, fazendo ele simplesmente o plano, que é o retângulo, para depois começar a fazer qualquer linha de profundidade, né. Eu começo fazendo, por exemplo, a parte da lateral, né, e aí elevo a linha da lateral, eu poderia levar ela até o final do ponto de fuga, né, mas claro que eu não vou fazer ela ela correndo infinitamente ao ponto de fuga, eu vou determinar que ela vai ser cortada antes, né? Eu quero que o meu
o meu paralelepípedo, por assim dizer, né, ele termine um pouquinho antes disso, né? E a partir dessa finalização desse paralelepípedo é que eu começo a criar as linhas internas dele, né, para poder fazer, como eu disse, para poder fazer ele em raio-x, como se ele tivesse transparente, para que a gente possa ver, né, e construir essa estrutura. E é super importante que a gente sempre faça uma estrutura, ou que pelo menos essa estrutura esteja muito clara na nossa cabeça, porque, né, para a gente poder desenhar os nossos trabalhos de cabeça, né, a gente poder inventar essas coisas, a gente só consegue inventar se a gente tem uma estrutura muito clara que funcione e seja completamente reproduzível em todas as ocasiões, tá? E aí, para fazer com ponto de fuga, é claro que de repente vocês estão olhando esse trabalho e está pensando, meu Deus, é só um retângulo, como é que eu vou utilizar isso, né? Mas na verdade a gente vai utilizar para qualquer tipo de cenário que a gente for criar, e a seguir eu vou colocar uns exemplos um pouquinho mais complexos disso, mas para qualquer cenário que a gente for criar, a gente começa de uma maneira muito simples e vai evoluindo esse trabalho, colocando cada vez mais detalhamentos. Só que a gente não pode começar por uma ideia super complexa, a gente começa por uma coisa bem básica mesmo. E aí o seguinte, né? Então esse retângulo, né? Esse paralelepípedo ele começou bem na altura dos nossos olhos, então a gente só vê a frente e a lateral dele. Mas se a gente posicionar algum objeto acima do ponto de fuga, a gente vai estar vendo a base e a frente dele. Da mesma forma, se a gente posicionar abaixo do ponto de fuga, a gente vai ver o topo e a frente, ou de repente o topo, a frente e a lateral, né? Mas a gente vai estar vendo o topo, e da mesma forma o outro a gente vai estar vendo a base, né? Porque vamos lembrar sempre que a linha do horizonte é a linha no qual os olhos do observador, né, ou ao mesmo a altura da câmera, vai estar presente. Agora, de fato, chegando na parte muito prática mesmo, aí tanto de uma maneira digital quanto uma maneira tradicional, eu resolvi, né, sempre fazendo com um ponto de fuga, trazer uma forma um pouquinho mais complexa, que é uma que gera muita dúvida em quem vai começar, né, que são as formas mais arredondadas e ela é um pouquinho mais complicada, né? Mesmo a forma arredondada, a gente sempre vai começar ela também através de um quadrado, né, um cubo, né, um quadrado, pelo menos um retângulo, para que a gente possa fazer essa espécie de X nele, né, que ele possa guiar as partes, né, cada uma das pontinhas, pontinhas não, né, mas cada uma das partes do círculo, né, que vai de fato, né, bater na parede dele, né, assim ele vai conseguir, a gente vai conseguir representar os ângulos dele de uma maneira um pouquinho mais correta, né. E aí, se a gente pegar esse um ponto de fuga, a gente pode fazer inúmeros trabalhos com isso. A gente pode trabalhar, né? Eu fiz mais algumas formas ali, a gente já consegue anotar mais ou menos como poderia fazer um cenário um pouquinho mais complexo, de repente fazer uma cidade, alguma coisa do tipo assim. Mas a gente prossegue basicamente para alguns exemplos agora bem práticos, né, de criação de cenário, né? Então, eu comecei com um desenho de uma região mais, né, mais afastada, meio rural, assim, uma, uma, uma uma estrada meio de interior, né? Aquela, é muito parecido com aquela ideia da rua que segue em direção ao horizonte, somente com alguns elementos que vão ter na volta. E aí em seguida eu peguei também mais uma representação de cenário um pouquinho mais complexa. Lembrando sempre que eh, qualquer dúvida que você tiver, qualquer outra dificuldade, algum outro tópico que tu tiver muita dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso criar uma aula especial para abordar somente essas dificuldades.